Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Eu sou o pastor Jefferson Dalla Moura. Em continuidade a essa maratona de mensagens relativas ao Evangelho segundo Marcos, nós vamos tratar neste vídeo sobre a parábola do semeador. Um texto já conhecido dos irmãos, mas nós vamos procurar aqui trazer um novo enfoque. Antes disso, que tal uma oração? Senhor, nesse momento, nos apresentamos diante da Tua presença para pedir ao Senhor uma bênção para este estudo que faremos por meio deste vídeo. Que o Senhor possa, assim, desenvolver a nossa vida espiritual na Tua presença e a compreensão acerca dos mistérios do Teu reino. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Façamos agora a leitura do texto que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4, versículos de 1 a 20. A parábola do semeador. Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sob pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada dos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, e outro 60, e outro 100. Como os irmãos já perceberam, nessa maratona de estudos relativos ao Evangelho de Marcos, eu tenho procurado utilizar os acontecimentos relatados no livro como uma moldura temática inicial, seguida de uma navegação em toda a palavra para um adequado desenvolvimento dos temas. E hoje não vai ser diferente. Para ensinar os mistérios do reino dos céus aos seus discípulos, bem como à multidão que o seguia, o Senhor Jesus se valia da didática de utilizar situações do cotidiano retratadas em histórias bem simples. As parábolas. Nos evangelhos, nós encontramos diversos registros dessas histórias. Apesar de sua multiplicidade, algumas palavras merecem maior destaque do que outras, pelo grau da sua representatividade em relação aos mistérios do reino dos céus. Tal situação acontece com aquelas descritas no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13. Acompanhe o quadro. Os irmãos acompanham na tela um quadro que sintetiza as 8 parábolas que são encontradas no texto de Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 52. Destas 8 parábolas, nós queremos destacar para os irmãos aqui as 7 que são altamente representativas do reino dos céus. Nós temos assim,
a parábola do semeador, tal como descrita também no Evangelho segundo Marcos, o alvo do nosso estudo aqui, a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da grande rede. Ao relatar no versículo 52 do capítulo 13 de Mateus que todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas, a parábola das coisas novas e velhas representa exatamente a síntese das duas grandes alianças relativas ao reino dos céus. Ou seja, uma aliança das coisas velhas, baseada na lei, e uma aliança das coisas novas, baseada na graça. Assim, meus irmãos, as 7 primeiras parábolas que mencionamos aqui, ou seja, a parábola do semeador, do trigo e do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola de grande valor e da grande rede, seriam parábolas representativas da segunda aliança, ou seja, da aliança baseada na graça. E evidentemente que essas parábolas começam com a parábola do semeador, porque vai mostrar como o reino dos céus ele vai ser semeado agora a partir de uma nova perspectiva, não mais construída em cima da lei, mas sim construída por meio da graça. Meus irmãos, para que nós possamos compreender bem o significado de cada uma dessas parábolas, sobretudo da parábola do semeador, que é o objeto do nosso estudo aqui nesse vídeo, é imprescindível que os irmãos saibam distinguir as expressões reino dos céus e reino de Deus. Primeiramente, nós vemos que a expressão reino dos céus foi uma expressão trazida por Mateus. No decorrer da palavra, é muito comum os irmãos virem a expressão reino de Deus. Essa expressão reino dos céus foi uma inovação trazida por Mateus, que foi um evangelho direcionado especificamente ao povo de Israel. Cada um dos evangelhos teve um destinatário específico, podemos dizer assim. A Mateus coube escrever o evangelho direcionado para os judeus. E se Mateus utilizasse a expressão reino de Deus, o povo de Israel poderia achar que Mateus estava se referindo à questão do Israel político daquela época. E na verdade a concepção era outra, porque Mateus tentava traduzir uma perspectiva de reino de Deus muito mais ampla do que a perspectiva territorial que Israel representava. Por isso, a utilização da expressão reino dos céus. Apesar de ser comum entendermos que quando usamos a expressão reino, nós estamos falando de uma localidade, precisamos entender que a expressão reino dos céus não se refere a um lugar, e sim se refere a uma nova condição a respeito do reino do Senhor estabelecido no nosso meio, visto que se traduz numa cidadania, se traduz num link, numa vinculação ao nosso Deus de uma maneira diferente, em que uma autoridade é constituída sobre um povo, mas não com fins políticos, como estabelecido nos reinos deste mundo, mas sim o estabelecimento de uma coletividade sobre o qual o Senhor estabelece o seu poder, o seu reinado. Sim, nós, cidadãos dos céus. É por essa perspectiva que nós vamos compreender o objetivo da expressão reino dos céus empregada por Mateus. Então entenda os irmãos, reino dos céus não é um lugar para o qual nós vamos após o arrebatamento da igreja. O reino dos céus é um entendimento. Aqui nós já vivemos o reino dos céus, porque se traduz numa cidadania, numa consciência de que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Na verdade, nós pertencemos a um contexto muito maior do que os vínculos políticos estabelecidos neste mundo em que vivemos. Meus irmãos, com base nesses conceitos e pelo que registra a palavra do Senhor, nós podemos entender que houve uma transferência do reino de Deus, que passou do povo de Israel para uma coletividade maior, que já não era mais caracterizada pelos laços de sangue com Abraão, mas sim daqueles que tinham um laço de fé na pessoa do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Meus irmãos, essa transferência do reino pode ser muito bem compreendida por meio da leitura da parábola dos lavradores maus, descrita no capítulo de número 21 do Evangelho segundo Mateus, dos versículos 34 a 43. Vamos à leitura. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem
pai de família que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Por essa parábola, meus irmãos, fica bem evidente para nós a seguinte tipologia. Os lavradores maus podem ser entendidos como sendo o próprio povo de Israel, ou mais especificamente, os escribas, representados aí pelos fariseus, saduceus e demais classes políticas aí que a gente já estudou aqui nessas transmissões. Nós podemos entender os servos que foram mortos como sendo os profetas, o filho que foi morto como o próprio Senhor Jesus. E os novos arrendatários a quem esta terra será transferida pode ser considerado nós mesmos, a Igreja Gentílica. Vejam os irmãos que para que essa transferência acontecesse, uma transição se fazia necessária. E é aí que nós vamos compreender as parábolas de Mateus 13 como sendo exatamente o sequenciamento de várias fases pelas quais a Igreja de Jesus vai passar, assumindo, digamos, a assunção deste reino. Não mais um reino político, demarcado territorialmente. Agora sim, um reino espiritual, em que as pessoas, como já dissemos, não fazem parte desse reino pelos laços de sangue com Abraão, mas sim pelos vínculos de fé estabelecidos na pessoa do Messias, o Senhor Jesus. E assim vejam os irmãos que se cumpre mais uma vez a profecia dita a Abraão. Conta a Abraão os grãos de areia da praia. Essa profecia, como já dissemos, se relaciona com o Israel político. E quando o Senhor disse a ele: conta a Abraão as estrelas do céu, e isso representando a descendência que o Senhor faria dele, nós vemos aí o apontamento não para o Israel político, as estrelas do céu, representando o Israel espiritual, ou seja, a Igreja Gentílica. Desnecessário seria, meus irmãos, nós aqui retomarmos todas aquelas definições da parábola do semeador que os irmãos já bem conhecem, cuja hermenêutica, a própria palavra, é descrita na pessoa do Senhor Jesus, identificando a semente como a semente da palavra de Deus, identificando os solos como sendo o coração do homem e as variações existentes em relação a este solo onde a semente se propõe a frutificar. Importante destacar é que nesse momento não há uma seleção dos tipos de solo onde a semente vai cair. O semeador ele lança a semente furtivamente. E isso mostra como que a graça de Deus se manifesta. Porque a sua palavra ela não é pregada a determinado público, ou a determinada casta, ou a determinada etnia. Não. Nós vemos aí que de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações, é exatamente nesse contexto que a palavra ela vai se manifestar. E vejam os irmãos que o semeador ele não se preocupa com a qualidade do solo onde a semente está sendo lançada. Os irmãos vejam que a semente foi lançada, parte dela caiu em boa terra, como nós bem conhecemos, parte dela caiu à beira do caminho, parte dela caiu numa superfície cuja profundidade era repleta de rochas e parte dela caiu numa área onde era repleta de espinhos, onde essa semente foi sufocada. Repetimos, o semeador ele não fez, digamos, diferenciação entre os tipos de solo. É o que nós vemos nos nossos dias. Nós não nos preocupamos com o tipo de solo onde a semente do Senhor ela vai cair.
Porque, na verdade, o nosso objetivo como igreja é levar a palavra do Senhor para que outras pessoas possam fazer parte desse reino. Agora, as circunstâncias de cada terreno, essas circunstâncias é que vão determinar o quão frutífero será essa empreitada. Então vejam os irmãos que o problema não estará na qualidade da semente, porque a semente, nós já entendemos, é a palavra de Deus. Mas as diversas situações que estão representadas nos diversos tipos de terreno vão mostrar as maneiras pelas quais os homens vão receber a palavra de Deus e como que cada um vai frutificar ou não na presença do Senhor. E vejam os irmãos, que tal como aconteceu a rejeição de Israel pela ausência de geração de frutos, o grande requisito para que possamos fazer parte desse reino dos céus é que nós venhamos a assumir, digamos, o gerenciamento dessa empreitada, dessa plantação, e que isso dê frutos nas nossas vidas. Isso é imprescindível, a geração de frutos. E, para nós, o entendimento do que seja geração de frutos se traduz em novas vidas sendo alcançadas na presença do Senhor. Mas feitas essas considerações gerais, vamos analisar agora cada tipo de solo onde essa semente preciosa ela caiu. Nós vamos aqui, evidentemente, seguir a própria hermenêutica que o texto em Marcos nos oferece, tal como em Mateus, e nós também vamos acrescentar outras análises aqui, bem lógicas, em relação ao contexto global que nos é apresentado pela palavra de Deus. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Marcos, capítulo 4, versículo 4. Meus irmãos, a semente que cai no solo que fica à beira do caminho representa aquele coração que é insensível à voz da palavra de Deus. Mas aí nesse momento você pode perguntar, mas como alguém consegue ser insensível à palavra de Deus, sendo que a própria ação do Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É verdade que a ação do Espírito Santo ela é muito contundente no convencimento do homem em aceitar a palavra do Senhor. Mas vejam os irmãos que o Senhor não obriga a ninguém a aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Vejam que a própria palavra diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Então, primeiramente, há que se ter uma sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. E depois a iniciativa de abrir a porta. Aí sim, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então isso mostra que por mais persuasiva que seja a ação do Espírito Santo, ela não chega a um determinado ponto a tirar a racionalidade humana de tomar as suas decisões. Então, podemos entender que a semente que cai à beira do caminho representa exatamente aquela situação daquele solo que foi pisoteado por aqueles que transitam por esse caminho. Por que esse solo está endurecido? Ora, porque as pessoas que por ali passam não estão preocupadas em cultivar nada ali. Elas estão preocupadas em seguirem as suas trajetórias, em atingirem os seus objetivos pessoais. E detalhe, acabam desenvolvendo um coração insensível em relação às coisas que estão ao seu derredor. É por essa razão que a palavra não consegue a aderência necessária para que possa ser desenvolvida e fica à mercê da ação do adversário, representada no texto pelas aves do céu que vêm a comer essa semente, impedindo a sua frutificação. E outra caiu sob pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Marcos, capítulo 4, versículo 5. Neste segundo cenário, nós vemos a semente caindo em um solo pedregoso. A semente até germina rapidamente, mas ela não consegue desenvolver raiz. E o que acontece? Quando vem o calor exaustivo, aquece a rocha a que ela tem contato e essa pequena planta acaba morrendo. Isso mostra exatamente aqueles corações que inicialmente se empolgam facilmente com as coisas. Isso, desenvolvem a semente rapidinho. Mas no momento em que vêm as primeiras provações, acabam desistindo dessa caminhada. E meus irmãos, o próprio Senhor disse que neste mundo nós teríamos aflições. Muitos acham que vivemos um evangelho, se eu sou agora servo do Senhor, eu não vou ter mais problemas na minha vida, eu me converti. E não é verdade. Porque nós somos provados na presença do Senhor. Lembrem os irmãos do texto do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muita gente faz a leitura deste salmo lembrando só das coisas boas que não vão nos faltar.
Mas precisamos entender que ter o Senhor como pastor da nossa vida representa também perseguição, representa também prova, representa dificuldade, representa luta, mas representa, sobretudo, vitória na presença do Senhor. Então, a mensagem que fica para nós é, nós sabemos que a nossa trajetória não é fácil. Entretanto, a palavra do Senhor é: eu venci o mundo, vós também vencereis. Neste segundo cenário, então, nós vemos aquele coração que desiste fácil em relação às primeiras provas da caminhada. Se empolga rapidamente com as coisas do Evangelho, mas desiste da caminhada no primeiro momento de dificuldade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Marcos, capítulo 4, versículo 7. Neste terceiro cenário, nós temos a semente que cai num solo em que, juntamente com a semente, desenvolvem-se espinhos. E vejam os irmãos que o problema não está no solo propriamente dito e nem no desenvolvimento da semente, mas no sufocar das coisas que aparecem ao redor da semente. Isso mostra, evidentemente, aquelas situações da nossa vida que até acompanham o desenvolvimento da obra do Senhor nos nossos corações, mas que acabam se tornando prioridade ao ponto de que as coisas do Senhor são colocadas em segundo plano e essa semente acaba sendo sufocada. Então vejam os irmãos que estes espinhos, eles representam exatamente as preocupações desta vida, os valores desta vida. Evidentemente, nós nos preocupamos com o sustento das nossas famílias, nós temos uma série de deveres como cidadãos, neste mundo que vivemos, mas precisamos entender que nenhuma dessas circunstâncias podem vir a sufocar o desenvolver da palavra do Senhor nos nossos corações. E meus irmãos, como que a nossa responsabilidade é aferida nisso? Sempre que nós detectarmos que algo está querendo sufocar a presença do Senhor na nossa vida, o que tem que ser feito? Essas plantas daninhas, elas têm que ser retiradas, elas têm que ser podadas, porque a palavra do Senhor, ela deve prevalecer sobre toda e qualquer circunstância. Então, fica aqui registrado, a semente que cai no solo, repleto ali de espinhos, ela começa a se desenvolver, mas ela acaba sendo sufocada por outras coisas que passam a ser prioridade na vida dessas pessoas. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Marcos, capítulo 4, versículo 8. Por fim, meus irmãos, nós chegamos à semente que cai em boa terra. E o interessante é que, além da indicação de se tratar uma boa terra, nós vemos que há, digamos, diferentes taxas de produtividade em relação aos frutos. A própria palavra nos diz que parte produziu a 30, outra a 60 e outra a 100. E o que isso representa? Meus irmãos, cada um de nós, dentro da nossa limitação, temos a potencialidade para alcançar um determinado número de frutos. Mas vejam os irmãos que a preocupação do Senhor não está quanto ao número dos frutos que são alcançados. Não há um ranqueamento entre nós para dizer, você produz mais, fulano produz menos. Não. A grande preocupação do Senhor é que todos nós, como igreja, venhamos a gerar frutos. Então, não importa o tamanho da sua frutificação, o que importa é que você faça parte desse grupo, dessa igreja, cuja característica é a transmissão de vida e a geração constante de frutos na presença do Senhor. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrando por aqui essa reflexão, deixando para a meditação dos irmãos o seguinte pensamento. Imagine um lugar onde as pessoas não são identificadas pela cor da sua pele, nem tampouco são valorizadas pelos bens que possuem. Imagine um lugar onde as pessoas todas são identificadas pelo mesmo nome, pelo mesmo sangue. Quando nós falamos do mesmo sangue, não falamos de um sangue biológico, falamos sim de uma vida que circula por meio do corpo de Cristo. Meus irmãos, o reino dos céus, na verdade, não é um lugar. O reino dos céus é um entendimento. E nós, aqui, já podemos viver essa maravilha, porque já compreendemos que o reino dos céus não é um lugar para onde nós vamos, porque o reino dos céus ele está estabelecido sobre a vida de cada um de nós. Nós, igreja do Senhor, igreja que vai frutificar cada vez mais na sua presença. Que o Senhor nos abençoe.